Muita gente já me fez essa pergunta. Bispo, como que eu sei que é Deus falando comigo? Nós vamos responder hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreve aí no nosso canal. Você vai fazer isso super rápido e vai ser muito importante para a gente, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Muita gente tem essa dúvida, né? Como saber se é Deus que está falando comigo? Como saber se não é a minha consciência, se não é o meu coração que é enganoso? É coisa da minha cabeça, né? É coisa se é o da minha diabo. cabeça, né? Como que a pessoa faz para saber se é Deus que está falando com ela? Gente, acho que tem uma lista que a gente pode tem montar várias juntos coisas aqui, que a né? gente Tem muita... Primeiro, existe essa confusão, né? Quando a pessoa... Deus falou comigo. Eu já vi muita gente falar, Deus falou comigo, e eu tenho certeza que não foi Deus que falou. Tá muito estranho, né, essa É, voz. porque eu acho que a primeira coisa é você conhecer a Deus. Então, eu conheço a Ana. Se alguém chegar e falar, a Ana falou que não gosta de você, eu não vou acreditar nessa pessoa, porque eu conheço a Ana, eu sei que ela não vai falar isso. Eu conheço a minha esposa, então, alguém vai chegar inventando alguma história, eu sei que... Então, eu acredito que normalmente quem faz essa pergunta é quem não conhece muito a Deus, é quem não está tendo muita intimidade com Deus. Tem pouco relacionamento, né? Quando alguém liga de um número desconhecido pra gente e não tem salvo, né, na agenda do celular, quando a gente fala muito com essa pessoa, a gente reconhece a voz na hora, né? A pessoa pelo alô, pelo oi, você já sabe o que é. E com o passar do tempo também, você acaba percebendo a pessoa no tom de voz, parece, né? Numa coisa pequena ali. A pessoa está dizendo para você que sim, mas você sabe que no coração dela é não, porque você convive, tem intimidade. Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, acho que mais fácil fica da gente saber o que Deus pensa sobre esse assunto, o como, o quando e o onde que Ele vai nos dizer naquele momento, né? Então, eu acredito assim, tudo no reino de Deus é um processo gradativo. Também tem gente que já quer chegar, não, bispo, eu queria ouvir Deus igual o senhor ouve, igual o bispo Rodovalho ouve, a bispa Lúcia, nossa, eu queria ter esse nível. Não, você começa lá de baixo. Qual que é a primeira forma de eu ouvir a voz de Deus? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, Deus falava de várias formas, Deus falava... Hoje Ele fala através de Jesus, através da palavra. A Bíblia é a principal fonte. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso abrir a Bíblia. Acho que a primeira coisa é isso, né? Achar o respaldo bíblico para aquilo que eu estou querendo saber a resposta de Deus. É que eu acho que as pessoas às vezes pensam que Deus vai falar com a gente como falava com Abraão e Moisés, né? Antigamente, Abraão, né? Vai vir aquela Ouvir voz. uma voz, né? Acordar no meio da noite. Exatamente, mas não é assim, às vezes Deus vai falar sem palavra alguma. E Deus já falou comigo através da palavra, claro, através de canções, muito através de canções, porque eu sou muito ligada ao louvor, né? O meu primeiro ministério na igreja foi louvor. E Deus continua falando conosco através de várias formas. Através de uma pregação, de uma palavra. A gente já teve testemunhos de pessoas que estavam para tomar decisões. E às vezes no culto, uma palavra que você prega, que a gente prega, Deus nos usa para falar com aquela pessoa. E a pessoa chega depois, procura a gente e fala, bispo, bispa, pastor, Deus falou comigo através da sua vida, porque estava acontecendo isso, isso e isso. E agora eu tive o entendimento de que a vontade de Deus para minha vida é essa. Eu vi claramente Deus falando comigo. Então, assim, Deus ele usa várias formas. Pode ser através de uma pessoa, como eu falei. Pode ser através da palavra, como o Cristiano falou. E de uma música, que para mim acontece muito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, como o Cristiano falou, nós falamos,
é ter intimidade com o Senhor, mas também ter a percepção do entendimento de que é Deus falando comigo. E acho que é essa percepção que as pessoas têm dificuldade. Não, e uma coisa é certa, por que às vezes é difícil discernir a voz de Deus? Porque tem muitas vozes. A Bíblia fala isso, no mundo tem muitas vozes e todas elas com algum significado, né? Então, tem a voz da sua consciência, a voz do seu coração, do seu sentimento, da sua alma, tem as pessoas falando, às vezes tem coisas que a gente repete, que a gente nem sabe por que a gente está falando aquilo, você ouviu em algum lugar, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet para a gente já começar a aprofundar mais aqui no tema. Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça? O maior filtro que existe é a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Cara, só isso já... Tem gente que nunca para orar, nunca para escutar a voz de Deus. É que no problema Deus não falou comigo. Não, ele falou. Deus não para de falar. É você que não escuta. Você está escutando milhares de vozes todo dia, cara. Você reconhece a voz que escuta mais. Só que quando você escuta a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da dúvida, e a voz de Deus está ali no meio, você não consegue entender que é a voz de Deus. Então a voz que você escuta mais, você acaba reconhecendo. A partir desse vídeo, a gente pode dizer que uma das formas de ouvir melhor a voz de Deus é eliminar as outras vozes? Eu acho que é competem, difícil eliminar, né, com a voz de Deus? Mas dá para abaixar o volume, né? Eu costumo perceber isso muito em mim, assim. Quando eu tô passando por um momento em que eu tô com muita dúvida do que é para eu fazer naquele minuto ali, seja para tomar uma decisão, uma circunstância, alguma coisa que acontece, eu sei que eu tô num período vulnerável, então eu identifico isso, e aí eu vou para um lugar, as minhas amigas chamam de caverna, né? Eu vou para caverna. Que é o momento em que eu não vou ficar ouvindo muitas vozes, eu não vou expor o meu problema para alguém antes de expor para Deus, antes de colocar na presença de Deus, de buscar a respeito daquilo. Porque senão, claro, né? Às vezes Deus nos leva para um lugar que é desconfortável para nós, emocionalmente. E aí o que a gente vai preferir? Ouvir Deus dizendo para você sacrificar alguma coisa, por exemplo, ou ouvir seu amigo dizendo, não, mas todo mundo, isso aí, tranquilo. A gente quer ir para um lugar confortável. Então, no momento de vulnerabilidade, eu acho que é o momento mais importante para abaixar os outros volumes, né? Então, é um momento que eu busco prestar mais atenção no tipo de filme que eu tô vendo, nas músicas, porque é um momento que eu tô mais vulnerável. Então, qualquer coisinha ali vai alimentar minha alma tá com muita sede. Então, nesse momento, eu acho que é mais importante abaixar as outras vozes e aumentar a voz de Deus. Como? Participando de cultos que eu ainda não participo. Então, se eu tenho o hábito de, sei lá, uma vez na semana na igreja, 2, eu tento ouvir mais cultos de alguma maneira, ler mais da Bíblia, ler livros que tenham esse tema, né, algum tema a ver com aquilo ali. Eu estudo muito, né, por causa da faculdade e tudo. Então, às vezes não dá muito tempo de ler os livros que eu quero, eu tenho que ler os livros que eu tenho que ler. Mas nos momentos de vulnerabilidade, eu acabo deixando os livros que eu tenho que ler um pouquinho de lado para ler aquilo que vai alimentar a minha alma, porque... E o que vocês acham de pessoas que... Acaba que é comum, nem todo mundo é assim, mas há um tipo de crente comum, que é o crente que não ora, não lê a Bíblia, não tem intimidade com Deus, mas ele fica atrás de profeta. Aí faz assim, né, bispo? Deus, fala comigo hoje, fala comigo. Não. Deus, fala comigo de novo. Olha. Ou então então ele fica indo atrás de profeta. Eu lembro... Atrás de revelação. De revelação. Não, eu preciso de uma resposta. Eu não estou disposto a pagar o preço para buscar essa resposta. Eu não estou disposto a ter essa intimidade, mas eu vou em alguém que tem intimidade. E eu fico indo atrás de profeta. Eu fiquei sabendo que tem um profeta ali, fiquei sabendo que tem um profeta em tal lugar. Eu lembro que na minha conversão, um amigo meu ficou falando muito. Não, tem uma profeta ali, vamos lá. Ela vai te falar, ela vai te ajudar. Deus fala com ela. Eu fui lá, assim, tudo que a mulher falou, não aconteceu nada. Não acrescentou em nada na sua vida. Então assim, eu vejo isso como um erro. Você ir atrás de profeta, você querer... eu acho que se Deus quer falar com você, Ele vai enviar alguém para falar com você. Não é você ficar indo atrás para... É muito delicado falar de profecia, porque a Bíblia fala, né? Crê no Senhor e serás salvo, crê nos seus profetas e prosperarás. Deus tem os profetas, mas às vezes as pessoas querem muitos feitos de Deus e não querem os princípios. E eu acredito que os feitos são para quem está guardando os princípios. Então, meu profeta na minha vida hoje são os meus líderes, são as pessoas que oram por mim,
né? Graças a Deus meus pais também oram por mim. Mas eu estou falando, Ana, daquele profeta que tem o dom de profecia. Que também, assim, aí que tá, por isso estou falando que é polêmico, né? Eu acredito muito que o dom de profecia é um dom maravilhoso. Assim, Deus já falou muitas vezes comigo através de profecia. Da pessoa não me conhecer e Deus trazer essa pessoa para orar para mim numa situação. Vou visitar minha tia, chega lá, tá tendo um culto, aí vem uma mulher orar por mim. Mas assim, você, como o Bispo do Vale, uma vez falei com ele sobre isso, né? Ele tava falando que você nunca deve se guiar pela voz do profeta. O profeta confirma algo que Deus falou com você. Ele não traz unicamente uma voz que só aquela, né? Mas, então, eu tô em dúvida. Porque tem a tal da profetada, né? Profetada. Que é o profeta que falou da carne ali, não era Deus falando nada. Eu não tenho relacionamento com Deus, eu não converso com Deus. Aí, não apresentei esse momento que eu tô vendo na frente de Deus, porque eu não tenho relacionamento com Deus. Vou pro profeta, o profeta diz algo, eu faço em cima do que ele disse, sem pedir uma confirmação para Deus, sem pedir um outro sinal. Na verdade, eu estou sendo irresponsável com a minha própria vida, né? Eu quero delegar a responsabilidade de decisão para outra pessoa. Mas eu já tive muitas situações em que muitos profetas oraram por mim, profetizaram e aconteceu. Eu creio muito nesse dom de Deus, desde que ele seja a confirmação do que Deus está falando com você. Eu acredito assim, a pessoa que vai em igrejas atrás, única e especificamente disso, não é da vontade de Deus. Porque você viu o que aconteceu com Saul quando ele foi procurar lá a vidente, né, para falar sobre o destino da vida dele, da família dele. Morreu todo mundo, porque ele ficou morrendo de medo com as coisas que ela falou. E uma das coisas que Deus deixou muito claro para Saul foi, né, não vai consultar, crê e acredita em mim, confia em mim, que sou o seu Senhor. E Saul fez exatamente o oposto do que Deus tinha falado para ele fazer. Mas assim, eu acredito que tem pessoas, como você falou, que são usadas para Deus em um determinado momento para te dizer algo que você já está vivenciando, que vai te colocar mais lá na frente. Foi ano passado, né, que a gente recebeu aquela profecia na conferência. Ano passado, a gente no primeiro dia de conferência, foi muito engraçado que o Cristiano falou assim: Camille, geralmente quando tem a conferência em São Paulo, em julho, né, mês que vem a nossa conferência, o Cristiano está sempre muito ocupado ali nos bastidores, porque ele é uma das pessoas que ajuda, né, estruturalmente na organização. Então, assim, ele está sempre se movimentando. Às vezes ele consegue sentar para ouvir uma palavra, mas ele nunca escuta uma palavra do começo ao fim, porque sempre tem alguém chamando ele. Sempre tem que ouvir depois, sempre né, no tem que ouvir depois. E nesse dia, que foi o primeiro dia da conferência, o Cristiano sentou para ouvir o primeiro pastor para pregar. E o pastor pregou e no final da palavra ele perguntou, tem algum cristiano aqui? E ele falou o nome do cristiano todo, Cristiano Guimarães Damasceno. Eu falei, ai, meu Deus, aí vem. Já pensei, meu Deus, socorro. E ele falou, não só do Cristiano, mas ele falou do nosso filho Samuel, falou de mim, falou da nossa filha Rafaela. Então, assim, eu acredito que ele nunca nos viu antes, não conhecia a nossa história, e ele falou de coisas que a gente que diz muito respeito íntimas, ao nosso, né? Nosso mundo. Então, assim, mas isso é raro, isso aconteceu uma vez. Exatamente. Se eu depender só desse momento para Deus guiar a minha vida, eu estava perdido. Sim, é o que eu falei. Então, Deus não se agrada disso. O que as pessoas... Não, Deus se agrada, faz parte. Não se agrada de a pessoa que vai atrás dessas coisas. Então, mas isso é um momento, é uma situação que às vezes Deus usa. Não pode ser uma regra. Você não pode guiar a sua vida... Não posso consultar o profeta como um vidente, né? Toda semana. Não, toda semana eu vou lá no profeta que eu quero ouvir a voz de Deus. Não, eu preciso orar, que a oração é uma conversa de mão dupla. Eu falo com Deus e Deus fala comigo na hora da oração. Eu leio a Bíblia, eu vou no culto, eu tenho intimidade com Deus. Gente, eu vou ser muito franco aqui. Para mim, a coisa mais fácil é saber quando Deus está falando comigo. E saber quando que é a voz do meu coração, porque o meu coração é enganoso. Então, toda voz que está me distanciando de Deus, ou das coisas de Deus, ou do propósito de Deus, são vozes que eu sei que não vêm. Eu acho não esse vem de Deus. Um ótimo termômetro que o senhor está falando, e como toda terceiro voz que na me nossa aproxima lista. de Deus, que me aproxima do propósito, é Deus falando comigo. Então, é muito fácil para mim. Mas por que as pessoas têm essa dificuldade? Porque elas não querem pagar esse preço de ter intimidade com Deus, de estar falando com Deus todos os dias. Querem um atalho. Querem um atalho, exatamente. Vamos chamar mais um vídeo
que é a de alguém que tem essa dificuldade. Ora a oração. Meu Deus, se for da tua vontade, meu Deus, me manda um sinal. Senhor, mas manda escrito, assim, em negrito mesmo, em fonte máxima, porque eu sou lento para perceber. Em negrito! Em negrito, em fonte alta, né, para poder... Sabe que tem um livro muito legal, assim, acho que a gente está colocando aqui os itens da lista, né? Falamos da primeira e da segunda, o Bispo falou agora o terceiro, que é alinhar com o propósito, ver se aquilo está no propósito de Deus para você, de te aproximar de Deus. Eu acho que uma quarta característica importante, tem um livro que o Bispo da Vale lançou chamado Sinais, né? Ele fala sobre o quanto o universo parece que está conspirando a esse favor, entre aspas, né? Então, eu acredito que quando é resposta de Deus para ser daquela maneira, vem naturalmente, parece que o mundo se movimenta em favor daquilo, né? Então, eu quero, vamos supor, já aconteceu comigo de eu estar orando a Deus para me responder profissionalmente a respeito de, se eu caso eu compro uma bicicleta, tipo assim, né? Aquela coisa assim, totalmente diferente uma da outra, falar, Deus, e aí? O que eu priorizo esse semestre? O que eu faço? E Deus trazer uma situação... Aconteceu semana passada, uma situação muito inusitada. Eu estava orando para Deus me dar uma resposta a respeito de algo. Fui até a faculdade para ver sobre as minhas matérias, né? Não tinha nada a ver com a minha questão profissional. E aí, a coordenadora sentou comigo para falar das matérias. Ela disse, Ana, fala comigo sobre as matérias só em agosto, porque agora a gente ainda está em fechamento de semestre, tal. Eu falei, então tá bom, obrigado, já estava indo embora. Na hora que eu estava indo embora, ela falou, Ana, senta aqui. Deixa eu te falar uma coisa. E começou a usar as palavras que eu tinha usado na minha oração do dia anterior comigo. E falar coisas que ela nunca falou. Assim, várias vezes eu já... Ou seja, você viu claramente Deus falando com você. Claramente Deus assinou, porque usando a vida dela. Eu tenho o hábito de... Tem coisas... na minha casa, assim, a gente usa bordões, palavras que são só nossas, que a gente não fala corriqueiramente nas frases, sabe? Assim, numa conversa com alguém. E eu costumo orar dessa maneira, então as minhas palavras com Deus. E ela trouxe as mesmas palavras, do mesmo jeito, trouxe o assunto que eu estava colocando na presença. Eu falei, Deus, então me traz uma confirmação. E não falei disso com absolutamente ninguém. Agora, então... tem um erro, Ana, que eu vejo que muita gente comete, e por isso elas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque a pessoa quer que Deus fale aquilo que ela quer escutar. Então, por exemplo, eu estou gostando de alguém, eu vou consultar Deus. Aí a minha expectativa é que Deus vai confirmar. Não, é essa pessoa mesmo, pode namorar com ela, pode noivar, pode casar. Então, eu fico naquela... Não, é isso... Eu estou querendo sair de um emprego, aí eu vou orar. Aí eu quero ouvir Deus falar que é para eu sair daquele emprego. Tudo que ouve fica dosado para aquilo ali, né? Lembra daquela história do cara que orou, que ele estava na enchente, em cima da casa, e a enchente vindo, e ele orou e falou, Senhor, me tira daqui. Aí veio o bombeiro no bote salva-vida, ele, vem, eu vou te salvar. Não, meu Deus, vai me tirar daqui. Aí exatamente. Veio o helicóptero, não, meu Deus, vai tirar daqui. Aí o cara morreu, chegou lá no céu e falou, Deus, eu te pedi, o senhor... Ó, mandei o bote, mandei o bombeiro, mandei o helicóptero, mandei... Todos os sinais estavam ali já. Tudo estava ali. E às vezes a pessoa acha que vai ser de um jeito que Deus vai falar, ou que Deus vai confirmar aquilo que ela quer ouvir, Deus vai falar aquilo que ela quer ouvir. E quando Deus fala de uma forma diferente, a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus. Eu acho que tem também uma questão importante dentro disso, que às vezes a gente vai ao culto, já acontecia muito quando eu estava frente de igreja, assim, às vezes eu sei que a pessoa está passando por uma situação, aí Deus traz uma palavra a respeito de outra coisa, e a pessoa chega no final dizendo, hoje foi confirmação, para tudo aquilo que não foi falado no culto, mas por causa de uma frase, uma história, não, Deus confirmou, é pra gente casar assim, por exemplo, ou é assim pra eu sair desse emprego, eu fico, gente... Mas eu tava aqui na hora da palavra, né? Eu montei essa palavra, não tá falando isso, essa palavra. Mas a pessoa quer tanto ouvir que ela ouve onde não foi falado, né? Esse desejo de ouvir determinada direção de Deus faz eu não perceber Deus me dando uma direção contrária e qualquer coisa vira confirmação para aquilo que eu queria ouvir, né? E aí muita gente se engana e a gente precisa entender que existe um mundo espiritual, né? Vamos pegar Eva, Deus falou claramente com ela, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Já existia uma direção, né? Já existia uma voz clara de Deus, mas como ela queria comer, quando a serpente falou, ela... então é isso, né? E o diabo usa muito isso. A Bíblia fala que não é de se admirar que o próprio Lúcifer venha travestido de anjo de luz para enganar os eleitos. Então, é muito sério esse assunto. Eu preciso ter essa intimidade com Deus,
Eu preciso ter esse constante relacionamento com Deus para poder saber quando é Deus que está falando, né? Tenho certeza. Uma das formas mais fáceis de você aprender a identificar a voz de Deus é quanto mais você conhece a Bíblia, mais você vai saber identificar a voz de Deus. Lembra que eu contei aqui que eu tomei decisões na minha vida porque eu estava lendo a palavra e eu vi Deus falando claramente comigo ali a respeito de uma decisão que eu precisava tomar? Por causa de uma decisão que eu tomei, quando Deus me falou através de um versículo, eu mudei toda a história da minha vida e hoje eu estou casada com esse homem. Ah, conta a história direito, líder. Entendeu? Então, assim, é você ter intimidade, você lê a palavra. Porque como a Bíblia, quando eu falei, né, o povo parece falta de conhecimento. Então, quando você não conhece a Bíblia, você vai perecer. Você não vai saber identificar a voz de Deus. Eu estou pensando aqui, até dentro disso que a Camille falou, se você perguntar assim, Bis, quando que você ouve a voz de Deus? Quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, ou quando eu estou no culto, ou quando eu estou no aconselhamento com o meu líder. Quando a sua mulher fala com você. São esses lugares. Não, aí a voz da minha mulher. Eu acho que pro cônjuge... Ela tem uma sabedoria que vem de Deus, mas é... Mas eu acho que pros casados... fala com os maridos através da esposa também. Pros casados, Deus confirma através do outro, né? Porque se Deus falou uma coisa com você e envolve vocês dois, Deus vai confirmar com o outro também. Claro, por exemplo, esse dia ele me pediu uma opinião. Falou, amor, vou te falar uma coisa aqui. Vou te contar um caso. O que você acha? Aí eu falei com ele, dei minha opinião pra ele. Ele falou, não, tá bom. Beleza. Aí depois, resolução do problema, ele falou que, né, a decisão foi em comum acordo. Ele falou, foi a melhor decisão que a gente tomou. Que se a gente tivesse tomado outra decisão, não tinha dado certo. Ou seja, tem que ter um acordo, tem que ter uma comunhão, não só com Deus, mas também com o cônjuge, entendeu? Porque quando as opiniões também estão diversas, dá confusão também. Por isso Casa você dividida, né? Você tem um livro aí, Ana, para apresentar? Gente, tem um livro aqui, olha só, Fim dos Tempos, Bispo Robson Rodovalho. Então, esse livro nos ensina a discernir os sinais, né? A gente está aqui falando sobre sinais, algo tão importante. Passa lá na livraria, adquira esse livro, tira suas dúvidas. Tem tantas pessoas aí falando tanto a respeito do final dos tempos. Afinal, a gente está no fim dos tempos? Não tá? Quais são os sinais? Passa lá e adquira, tenho certeza que você vai ser muito edificado por esse livro. É isso aí, você adquire esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. E se você quer patrocinar o nosso programa, quer ver sua marca divulgada aqui no YouTube, na Rede Gênesis, na Sara Brasil FM, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, no direct, no @semlimites.tv. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Uma das coisas que vocês mais me pedem aqui é como ouvir a voz de Deus. E hoje eu vou trazer 3 passos para isso acontecer. Primeiro, você precisa criar intimidade com Ele todos os dias, e isso se faz através de relacionamento. Um relacionamento é dedicação, né? Dedicação do seu tempo. Então você precisa tirar 5 a 10 minutos por dia para conversar com Deus, orar, ler a Bíblia e mostrar para Ele que você está interessado nesse relacionamento. O segundo passo é você cumprir princípios. Começar a cumprir os princípios de honrar, por exemplo, pai e mãe. Não ser maldoso, adulterar, ser reclamão. Coisas que são negativas e que você sabe que você está pecando quando faz. E o terceiro, que sem ele você não vai conseguir, é limpar as emoções negativas da sua alma e da sua mente. Rancor, raiva, culpa, mágoa, tudo isso te afasta de Deus. Olha aí que legal as dicas, né? Ter intimidade com Deus, que a gente falou aqui, né? Limpar as outras vozes que atrapalham. O que você quer falar? Não, o que eu ia falar é que a última coisa que ela falou é tirar as coisas tóxicas, limpar a alma, tirar raiva, rancor. E isso que ela falou, às vezes, a maioria das vezes, quando você vai direcionar um discípulo, a gente, né, faz muito aconselhamento, muitas vezes nós ou você vai receber uma direção que vai ser Deus falando com o seu líder, te dando um direcionamento, e você não vai gostar daquilo ali que você vai ouvir. Vai te tirar do conforto. Vai te tirar do conforto, ou então, mas vai te entristecer e você vai ficar chateado. Muitas vezes você vai ficar até com raiva do seu líder por ter recebido aquela direção. Só que às vezes se esquece que nós somos a representação de Deus aqui na Terra. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então Deus fala conosco e a gente fala com a igreja. Então muitas vezes as pessoas elas vão sentir raiva da gente por algo que não era o que elas gostariam de ouvir, né, por exemplo. Mas a gente precisa entender que se Deus falou com o meu líder, ele quer me abençoar, ele quer trazer direcionamento para a minha vida, porque às vezes eu não consegui discernir a voz de Deus, então eu vou procurar meu líder. E quando a gente chega e fala, né, olha, lógico, a gente não vai te dar uma resposta pronta.
A gente vai te ajudar a pensar, vai te ajudar a tomar a decisão. Tem coisas que eu já conheço a Deus. Vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, mas só para entender. A pessoa chegar e falar, Deus está falando comigo que é para eu voltar para o mundo. Deus nunca vai falar para alguém voltar para o mundo, né? Tem situações, Deus está falando comigo que é para eu desistir do meu chamado. Deus nunca vai falar com alguém para desistir. Se Ele te chamou, por que Ele vai fazer desistir lá na frente? Então tem coisas que a gente já sabe que Deus não vai falar. A gente conhece o Deus que nós servimos. Então tem coisas que não precisa nem de eu orar. Eu já sei qual que é a vontade de Deus. Eu já sei qual que é a direção de Deus naquela situação. Agora, tem coisas que a gente precisa orar, tem coisas que a gente precisa colocar diante de Deus e Deus vai confirmando. E uma coisa eu sei também, normalmente quando aquilo que Deus fala nos contraria, normalmente é Deus falando, né? Se está a favor do que eu quero, pode ser o meu coração enganoso, né? Se está me poupando, se está sendo algo que eu queria ouvir, pode ser que seja o meu coração enganoso. Agora, se está me contrariando, se é uma direção diferente daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, normalmente é a voz de Deus, né? Essa questão da liderança ajuda muito também, né? Eu estava pensando aqui sobre isso, o senhor falou como que Deus normalmente fala, e aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, se você está em dúvida, ir para o gabinete é a melhor coisa que você faz. Então, sentar com o seu líder e expor, porque ele conhece mais da Bíblia que você, ele anda com Deus há mais tempo do que você. E evita Deus ser enganado, né? Pelo Sim. meu coração, tem outra pessoa que está ali. Fora que Deus está dando autoridade para ele a respeito da sua vida, porque essa é a posição espiritual que vocês se colocaram. Então, várias vezes eu estava em dúvida e através dos meus líderes Deus confirmou, Deus me trouxe clareza a respeito de algo que eu estava confusa, porque Deus não é Deus de confusão, né? Então, o primeiro ponto é você ter líder. E aí, a cereja do bolo é quando você está liderando alguém, né? Eu estava pensando, Deus já falou muito comigo de várias maneiras, mas acho que como Deus mais fala comigo é através de quando eu estou cumprindo o chamado. Pessoas que você está ajudando. Então eu estou liderando, Deus me traz, eu vou ministrar uma palavra, eu vou aconselhar alguém e eu falo, gente, é isso então, entendi sobre isso. Que, por exemplo, Deus falava com você de uma forma quando você era uma ovelhinha. Depois que você foi ungida pastora, Deus também continua falando com você, mas de uma outra forma. De uma outra forma. É isso aí, gente. Espero que a partir de agora você consiga ouvir a voz de Deus, você consiga entender mais aquilo que Deus está falando com você. Não tem atalho, é um caminho de busca, de intimidade, né, de ter proximidade e você vai reconhecer facilmente a voz de Deus, tá bom? Deixa aí o seu like, deixa seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. Você quer nos conhecer, quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Aninha? Você que tá em todo o Brasil, site saranossaterra.com.br, clica na aba Igrejas e lá nós temos todos os nossos horários, endereços em todas as Saras Nossa Terra do Brasil. E você que é daqui de São Paulo, nós te esperamos aqui na Rua Augusta, número 2027, pertinho do Metrô Consolação ou Paulista. Te esperamos aqui no domingo, no culto da família, às 10 da manhã e também às 18 horas. É isso aí, gente. Chegamos ao final. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz.